A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Cante aí na sua casa. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, o Rei, tu és o Rei, o Rei, tu és o Rei, a estrela da aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor,
irmãos, como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui mais esse domingo com vocês no culto online DBP Jundiaí. Espero que esse pequeno tempo de louvor tenha abençoado você e a sua família aí na sua casa. E eu quero te convidar nesta manhã a continuar a sua adoração. Nós cremos que com as nossas ofertas nós adoramos e louvamos ao Senhor. Então, se você entende isso e gostaria de contribuir com o nosso ministério, os dados da conta ficarão aqui embaixo e você pode fazer uma transferência. Eu também quero te convidar agora nesta manhã a fazer uma oração. Eu quero orar por você, pela sua família, mas também quero orar por todo o nosso Brasil. Nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo, mas queremos colocar toda essa situação complicada que estamos vivendo diante do altar dele. Então feche os seus olhos nesta manhã e vamos juntos fazer essa oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te conhecer, Pai, e pela oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, juntos através desse culto online, Pai. Senhor, eu quero colocar cada família e cada pessoa que está assistindo esse culto nessa hora, que vai assistir esse culto depois, Pai. Que o Senhor fale, Senhor, com cada um deles, Pai. Alcance os seus corações, Pai. Alcance, Senhor, todas as suas aflições, Senhor. E como Deus de paz que o Senhor é, Pai. Que o Senhor enche essas vidas de paz, Senhor. Com a certeza, Senhor, de que o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas, Pai. Eu declaro, Senhor, a sua misericórdia, Senhor. Eu declaro, Senhor, a sua prosperidade, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu creio, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que o Senhor abençoa, Senhor, o justo, Senhor. E nós cremos, Senhor, e é nisso que nos apegamos todos os dias nas nossas vidas, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Deus, nós também queremos colocar o nosso país, a nossa cidade de Jundiaí, Pai, o nosso estado São Paulo em tuas mãos, Senhor. Te pedindo que o Senhor esteja no controle de toda questão econômica, Senhor, de toda a questão da saúde, de toda a questão política, Senhor. Pai, faça a sua vontade no nosso país, Senhor. Faça a sua vontade no governo do nosso país, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor olhe para nós, Senhor, como nação, Senhor. Olhe para o seu povo nessa nação, Senhor. E faça, Senhor, o seu trabalho, Senhor, na sua vontade. É nisso que nos apegamos, Senhor. É nisso que nos apegamos, na tua bondade e misericórdia, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque podemos confiar em Ti, Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, pegue sua Bíblia, fique à vontade. Se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer falar algo com você. Então, que você aproveite esse tempo e Deus abençoe. Bom dia, como vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem, que estejam preparados para ouvir a palavra de Deus. Então sente-se aí no seu lugar, prepare-se, separe a sua Bíblia que daqui a pouco nós vamos ler e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que tem sido um grande problema, na verdade, na vida de todas as pessoas. Às vezes a gente tem expectativas e as expectativas muitas vezes nos levam a um estado de ansiedade, né? Eu acredito que a maioria das pessoas gostaria de viver uma vida sem preocupações, mas a grande maioria das pessoas vive ansiosa por causa de algumas circunstâncias ou por causa de circunstâncias em sua vida. Eu creio mesmo que um dos grandes males da humanidade seja a ansiedade. Em geral, a ansiedade é fruto de uma expectativa futura, de algo que você gostaria de ver acontecendo, ou talvez de situações negativas que você imagina que possam estar acontecendo na sua vida. De situações que o resultado depende de algo que está fora do seu controle. A ansiedade pode estar presente em nossa vida em várias situações. Nós podemos
ficar ansiosos por causa da situação financeira, e é uma área que sempre traz esta expectação, essa necessidade de a gente saber o que a gente vai poder fazer ou o que não vai poder fazer amanhã. Como é que eu vou pagar as minhas contas se você está vivendo num momento difícil da sua vida, se você perdeu o seu emprego, se você não ganha o suficiente para aquilo que você gostaria, você fica com aquele sentimento no coração: como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Ou o que vai acontecer comigo se a empresa que eu trabalho quebrar? Ou como nós vamos pagar a faculdade dos nossos filhos? A ansiedade pode estar também relacionada à questão de saúde, né? Você fica pensando: bom, o que vai acontecer se eu ficar doente? Você não tem nem muitas vezes esta situação viva em você, mas você se preocupa demais com isso e você fica pensando: o que vai acontecer se eu ficar doente? Pode ser relacionada ao futuro dos nossos filhos. Você, como cristão, fica imaginando: bom, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Será que eles vão estar firmes com Deus? Será que aquilo que eu tenho feito faz com que os nossos filhos estejam firmes na palavra de Deus? Será que eles vão ter um casamento feliz? Será que eles vão ter uma esposa, um marido que seja bom para a vida deles? Como será o futuro deles? Eu quero então ler com vocês Filipenses capítulo 4, nos versículos de 8 a 6. Abra sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 4, versículos de 8 a 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, nós sabemos, Pai, que muitas vezes tantas pessoas têm vivido, Pai, ansiosas por tantas situações, algumas boas, outras nem tanto. Na verdade, a maioria das vezes a nossa ansiedade está ligada com sentimentos ou com situações negativas que possam acontecer na nossa vida e que trazem, Deus, frustrações, que trazem preocupações exageradas. E nós queremos aprender com a Tua palavra, Deus, a lidar com essa situação na nossa vida, Pai. Abre os nossos corações, o coração das pessoas que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã, que a Tua palavra possa entrar no seu coração, nos seus ouvidos, Senhor, que possa transformar a nossa vida segundo o Teu desejo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a gente pode aprender muitas coisas através dos ensinos da Bíblia. Jesus, quando estava nos seus momentos finais aqui da sua vida terrena, falando com os seus discípulos a respeito do que estava para acontecer, ele disse para ele: olha, estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, 33. Bom, Jesus nos deixou um alerta para os discípulos e deixou um alerta para nós também, de que nós enfrentaríamos aflições, que estaríamos sujeitos a todo tipo de situação. Mas ele também disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele trouxe um alerta e ele diz: olha, vocês não precisam ficar preocupados. Eu estou dizendo isso para que vocês já estejam preparados para as coisas que podem vir, mas vocês podem ter paz em mim. Quando Paulo escreve estas palavras na carta aos Filipenses, dizendo para eles: olha, não se preocupem, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Ele não está dizendo que eles não têm com que se preocupar.
Paulo, ele escreve isto aos irmãos da igreja de Filipos, considerando os problemas e dificuldades que eles estavam enfrentando. Eles estavam vivendo em meio a uma grande perseguição por causa do seu amor a Deus. Eles estavam vivendo problemas até mesmo no seu relacionamento interpessoal entre os irmãos da própria igreja. E Paulo traz alguns ensinos para que eles possam aprender a lidar com essas situações. A preocupação tenta fazer com que nós nos sintamos no controle de uma situação que na verdade não temos controle algum. E você acaba descobrindo que por mais que você se preocupe, a preocupação ela em nada o ajuda. Pelo contrário, né? Leva você ao desencorajamento e muitas vezes até mesmo a um estado de depressão. Jesus disse aos seus ouvintes, em Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Geralmente a gente usa o termo preocupação de uma forma generalizada, né? Inclusive para falar de situações comuns do nosso dia a dia. Evidentemente não estamos falando aqui de uma preocupação genuína e saudável, como, por exemplo, fazer a poupança para que você tenha uma reserva futura, mas desde que isto não seja à custa de uma avareza pelo prazer de você juntar, de você possuir bens. Porque isto também pode se tornar algo muito ruim para a sua vida. Paulo aqui ele estava falando de uma preocupação indevida que é prejudicial e improdutiva na vida de qualquer pessoa. A ansiedade na busca de solução dos seus problemas faz o homem perder o foco daquilo que realmente pode ajudá-lo nos momentos de dificuldade, que é manter a paz e o bom ânimo. A ansiedade causa medo, a ansiedade causa apreensão, a ansiedade causa preocupação exacerbada, a ansiedade causa nervosismo. Todas estas situações se manifestam não somente interiormente, mas também exteriormente. E por causa disto, muitas vezes, o homem perde o controle de si mesmo. O medo ou o temor de que certas coisas possam acontecer acabam sendo determinantes para que as situações desagradáveis atinjam as pessoas, a vida das pessoas. A gente quando vê a história de Jó, um grande homem de Deus, que serve de grande exemplo para a nossa vida, mas a Bíblia fala que Jó tinha uma grande preocupação com seus filhos, com o que poderia acontecer com a vida deles. Depois que eles faziam os seus banquetes, a Bíblia diz que Jó oferecia holocaustos pela expiação dos pecados dos seus filhos. E ele declara no capítulo 3, versículo 25 e 26, ele diz assim, olha, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Isto é uma verdade muitas vezes para a nossa vida também, porque muitas vezes a gente fica declarando coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, como se elas já estivessem acontecendo, ou nos preocupamos com situações na nossa vida que nem imaginamos, que nem sabemos que realmente pode se tornar fato, mas o simples fato a simples situação de você pensar que aquilo possa acontecer na sua vida, tira o seu sossego, tira a sua paz, tira a sua alegria e faz muitas vezes você perder noites de sono. Eu creio que o que aconteceu com a vida, com os filhos de Jó, foi resultado de suas próprias atitudes descompromissadas com as coisas de Deus.
Provavelmente eles não tinham o mesmo compromisso que seu pai tinha com Deus e fizeram escolhas erradas que trouxeram consequências. E apesar de toda a preocupação de Jó, apesar das suas orações, nada disso impediu que eles sofressem as consequências dos seus atos. Jesus diz assim para os discípulos: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Essas preocupações são parte da natureza humana, pois nós temos a necessidade de saber o que vamos fazer num futuro próximo ou mesmo num futuro distante. E se faltar comida para nos alimentarmos e alimentarmos aos nossos filhos, e se não tivermos roupa para nos vestirmos amanhã. Jesus aqui não estava falando das situações corriqueiras ou das situações normais da vida. Você olha para o seu guarda-roupa cheio de roupas e se pergunta: bom, com que roupa eu vou me vestir para ir nesta festa de casamento? Ou talvez você esteja pensando no seu almoço de domingo e olhe para a sua prateleira cheia de mantimentos e fica pensando: bom, o que eu vou fazer para este almoço? Não é disso que Jesus estava falando. Ele também não estava falando das preocupações anormais acerca do nosso futuro, como do tipo: como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer para economizar e ter uma poupança para amanhã, se eu vou investir aqui, eu vou investir ali, onde eu vou investir o que sobra todo mês dos meus recursos, onde eu vou passear amanhã com os meus filhos, é domingo, eu quero estar com eles, o que eu vou fazer, ou então o que eu posso fazer para ter um emprego melhor. E nada disso, queridos, são preocupações ruins para a nossa vida. Na verdade, eu chamaria isso de prevenções, de preocupações do tipo prevenção. Mas Jesus, ele estava falando sobre preocupações que estão além do nosso controle natural, das situações em que a preocupação se torna excessiva, trazendo inquietação e tormento antes da hora. E eu até diria para vocês que muitas vezes as pequenas preocupações com coisas simples, elas podem se tornar uma preocupação exagerada, porque nós colocamos nisso, aquilo, ou naquela situação, ou naquele caso específico, o nosso coração. E ela se torna alguma coisa ruim para a nossa vida. Provérbios 24:10, ele diz assim: olha, se te tornas fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A angústia no nosso coração, a angústia também é um resultado, muitas vezes, da ansiedade que nós temos. E o escritor de Provérbios, ele diz: olha, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas como é que nós podemos ter força no meio da angústia? Ou como é que nós podemos ter força no meio da tribulação? A Bíblia nos ensina isto. Quando você está no meio das lutas, ou quando você está em meio a adversidades, o que faz a diferença é o modo como você se deixa afetar no seu interior. É verdade. As lutas e adversidades não são o seu maior problema. Na verdade, a gente precisa aprender a encarar essas lutas como um degrau de crescimento na nossa vida. Deus permite muitas vezes que você passe por situações difíceis porque Ele quer te fazer crescer, porque Ele quer te fazer caminhar cada vez mais na sua fé, sabendo que Ele é o provedor da sua vida, sabendo que Ele é aquele que tem o controle das suas vidas e que você confia acima de qualquer situação, acima de qualquer problema, você confia em Deus e que Deus está ali para te ajudar. A maneira como você enfrenta estes problemas ou essas adversidades, ela faz toda a diferença. Qual é a mãe que não se preocupa ao ver seu filho nas drogas ou num leito de hospital à beira da morte? Qual a pessoa que naturalmente não se preocuparia ao receber a notícia de uma
enfermidade incurável. Mas para essas situações, o salmista escreve: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. É o segredo. O segredo da nossa vida, de nós vivermos uma vida em paz, está em nós confiarmos em Deus. Nós temos problemas, sim. Os filipenses tinham problemas e Paulo não estava dizendo, olha, eu estou ignorando os seus problemas. Não, ele sabia dos problemas que eles estavam vivendo. Mas ele disse para os filipenses, não andeis ansiosos. E ele diz, não simplesmente não andeis ansiosos, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar, quando Paulo está falando de coisa alguma, que ele está dizendo que nós não devemos andar preocupados nem mesmo com as coisas comuns do nosso dia a dia. A ansiedade, queridos, ela tem a capacidade de roubar a nossa alegria e trazer doenças emocionais e físicas. A depressão é uma dessas doenças emocionais que com o tempo afetam o físico. Na maioria das vezes, ela é causada por alguma frustração, por decepção, por algum trauma, ou até mesmo por uma falta de sentido na vida. Às vezes as pessoas não encontram sentido na sua vida porque estão sempre olhando para si mesmas, porque estão sempre olhando para as pessoas à sua volta, porque estão olhando para aquilo que ela faz ou que as pessoas fazem em relação a ela, porque se sente desvalorizada, porque se sente sem valor no mundo em que ela vive. E quantas vezes nós vemos pessoas se suicidando por causa disso, porque deixam de olhar para o autor e consumador da sua fé, porque deixam de olhar para o Senhor. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que sustenta a nossa vida. Provérbios capítulo 17, versículo 10, o autor diz assim: coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A tristeza, muitas vezes, que você permite se abater sobre a sua vida vai trazer doenças físicas sobre você. Ele está dizendo, olha, o coração alegre é um bom remédio. Mas como é que a gente faz isto no meio de uma vida atribulada? Como é que a gente faz isto no meio de uma vida cheia de problemas? Se nós permitirmos que o nosso coração se encha de preocupação, temor, medo, nós estamos criando mais um problema para nos preocuparmos e preocuparmos aos que estão à nossa volta. E não solucionamos aqueles que provocaram esta nova preocupação. Já basta a cada dia o seu mal, a Bíblia diz. Já basta a cada dia o seu mal. Então a Bíblia está nos dizendo, nós precisamos aprender a lidar com isto e não fazer com que estas situações do nosso dia se tornem mais uma preocupação ou mais uma situação com a qual você não tenha controle. Paulo falou a respeito disso quando ele escreveu aos Coríntios. Ele disse assim, olha, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Aquilo que acontece muitas vezes fora, no nosso exterior, atinge o nosso interior de tal forma que nós nos sentimos sem forças para lutar, sem forças para reagir, sem forças para até mesmo buscar a presença de Deus, sem forças muitas vezes para orar, sem forças muitas vezes para pedir socorro, porque nós fomos abatidos interiormente. Paulo ele estava falando a respeito dos temores em seu interior por causa das lutas que ele enfrentava.
e com as quais ele tinha que lidar para não ser derrotado. Algumas vezes, não há como você impedir que as preocupações venham à sua mente, que venham ao seu coração, mas podemos evitar que elas se transformem em outro grande problema na nossa vida. Você pode evitar que essas preocupações se tornem um grande problema na sua vida. A vitória sobre qualquer adversidade em nossa vida começa no nosso interior, no modo como você reage às lutas pelas quais você está sujeito a passar. O que nós precisamos fazer então, queridos? O livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, ou cuja mente, ou cujo coração é firme, porque ele confia em ti. Ele está dizendo, olha, tu, Senhor, é o Senhor que conserva em perfeita paz, que conserva a nossa vida em perfeita paz. Ele diz, aquele cujo propósito, cuja mente ou cujo coração é firme. Firme em quê, meu amado? Firme no Senhor, firme nas promessas de Deus, firme na palavra que Deus tem para a nossa vida, firme nos planos que Deus tem para a nossa vida, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Você pode conservar o seu coração em paz, o Senhor conserva o teu coração em paz, na medida em que você coloca nele a sua confiança. A promessa do Senhor é de conservar em paz aquele que coloca o seu coração e mente no Senhor, e não nos problemas, e não nas adversidades. A segunda coisa que eu vejo aqui, João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo para os discípulos, ele está dizendo para nós também, olha, não se perturbe, não se atemorize, não deixe que o temor, o medo do amanhã, o medo do corona, o medo da falta de emprego, o medo muitas vezes rouba a tua fé. Ele diz, não se perturbe, não deixe isto causar temor no teu coração, confia no Senhor. Ele disse, deixo-vos a paz. A paz é o Senhor que nos dá quando nós a buscamos intensamente, com um coração desejoso de Deus. Com um coração desejoso de ver a glória de Deus, com um coração desejoso de ver o Senhor agir na nossa vida. Não deixar o nosso coração se turbar, não deixar o nosso coração se atemorizar, é uma atitude que depende de nós, depende de mim e de você. O temor e a preocupação excessiva são as armas que o diabo usa para roubar a nossa fé. O temor e a preocupação fazem com que muitas vezes você tome decisões precipitadas e escolha caminhos errados. No verso 6 desse texto que eu li agora há pouco, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é uma palavra tremenda que a gente precisa meditar sobre ela, né? Ele está dizendo, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, lance sobre o Senhor toda a sua angústia, lance sobre o Senhor toda a sua preocupação, lance sobre o Senhor todos os seus temores, lance sobre o Senhor o teu futuro, confiando que Ele tem cuidado de você, que Ele tem cuidado da tua vida, que Ele tem cuidado de cada detalhe, de cada situação, de cada problema, de cada coisa que faz parte do teu viver. Ele tem cuidado da tua família, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado do teu emprego, Ele tem cuidado da tua falta de emprego, Ele tem cuidado de tudo. Lance sobre Ele. Ele diz também, olha, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele está dizendo então para nós e lá para os filipenses, coloque diante de Deus todas as suas preocupações, e você pode fazer isto de 3 maneiras, ele está dizendo. Você pode fazer isto pela oração. Quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, nós temos essa possibilidade de conversar com Deus dizendo, Senhor, olha, eu estou vivendo esta situação difícil na minha vida, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Você reconhece diante de Deus as suas inquietações e você reconhece também que Deus é Deus na sua vida. Ele diz também, você pode fazer isto pela súplica. Você pode buscar insistentemente o favor de Deus e a sua ação sobrenatural, suplicar diante de Deus, dizer, Senhor, olha, muitas vezes na minha vida eu tenho estado atemorizado, mas eu quero lançar este temor diante de Deus e dizer, Senhor, toma conta desta situação, toma conta do meu viver. E ele diz também que nós devemos fazer isto com ações de graças. Com ações de graças. Você pode falar com Deus dos seus problemas, você pode suplicar pelo socorro de Deus, mas você também pode agradecer a Deus, pois você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e que você confia que Deus fará o melhor. E quando a gente fala de fazer melhor, queridos, não é fazer aquilo que a gente quer. Não é fazer aquilo que a gente espera, mas é fazer aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Eu sei que, independente daquilo que vai acontecer, eu sei que independente daquilo que Deus permitir na minha vida, vai ser o melhor para a minha vida, porque eu sei que Deus tem sempre o melhor. E por fim ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo ele fala da paz de Deus, que excede, que supera, que ultrapassa todo o nosso entendimento, que ultrapassa toda a nossa compreensão. Essa paz é a paz que Deus coloca no nosso coração. Quando nós permitimos que a preocupação tome conta de nossa mente, nosso coração, nossa energia mental, nossa energia emocional é consumida com situações que podem ou não vir a acontecer e que nos impedem de ter nosso coração e mente em Cristo Jesus. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, a Bíblia diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando você ora e confia no Senhor, Romanos 8:26 diz assim, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos muitas vezes como orar convenientemente, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Senhor te ajuda até mesmo nisso. O Espírito Santo te ajuda até mesmo na sua oração, porque muitas vezes o seu coração está tão atribulado com os problemas que você está vivendo, que você não sabe nem como orar. Mas quando você se derrama diante de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda na nossa oração, com gemidos inexprimíveis. Por último, meu querido, eu queria dizer para você, lembrar aquilo que Paulo fala no versículo 4 de Filipenses 4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu fiquei meditando sobre este pequeno verso.
e fiquei pensando, bom, o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está falando de uma série de problemas. O contexto deste texto, na verdade, é uma tratativa de Paulo com a igreja de Filipos por causa dos problemas que eles estavam vivendo, não somente exteriores da igreja, mas até mesmo dentro da igreja. Mas ele estava dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Eu creio que Paulo estava querendo dizer para as pessoas o seguinte: não importa o que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, você tem um motivo maior de alegria. O Senhor morreu, Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e vida abundante. Então alegre-se no Senhor. Lembre-se dele, lembre-se que ele é o autor e consumador da sua fé, lembre-se que ele é a razão do seu viver, lembre-se que um dia você vai estar com ele, porque esta é a promessa que ele deixou para mim e para você. Lembre-se que o Senhor é aquele que te dá vida e vida abundante. Coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos naquele que pode transformar a tua vida, que pode resolver os teus problemas. Talvez você não saiba como eles vão ser resolvidos, mas Deus sabe. Coloque o seu coração em adorar a Deus acima de todas as coisas, e o Senhor vai trazer a paz no teu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor tire do teu coração toda a ansiedade, que a paz de Deus possa reinar sobre a tua vida em todo o tempo, meu amado. Que você lance diante do Senhor todas as suas preocupações e você vai poder viver uma vida melhor. Deus te abençoe. Não há outro como tu.
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Santo és, Senhor. Santo, Meu amado, Santo, meu amado, o Alfa, o Ômega, Santo é Você que ouviu esta palavra esta manhã, e você pode estar pensando, bom, isto está tão distante da minha vida, eu não consigo viver nesta maneira. Eu quero dizer para você, olha, meu querido, você pode viver. Você pode ter a paz de Deus no teu coração. Talvez você não tenha experimentado ainda a salvação em Cristo Jesus, você não tenha entregue a sua vida ao Senhor. E se você quer fazer isto agora, você pode fazer aí, onde você está. Talvez você esteja sozinho e você esteja pensando, bom, como é que o Senhor pode aceitar alguém como eu, alguém que faz as coisas que eu faço? Eu digo para você que Jesus, Ele te aceita como você é. A transformação na tua vida virá na medida em que você aprender a palavra de Deus e você confiar em Deus. O teu coração vai ser mudado, porque não há como a gente entregar a nossa vida ao Senhor e não ter a nossa vida transformada. Então você pode fazer isso no teu lugar aí, no seu quarto, na sala, onde você está. Talvez esteja com pessoas. Se estiver com pessoas que podem orar por você, peça para que elas façam isto, mas entregue a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e você vai ver quão transformador isto pode ser para você. Eu quero orar por todas as pessoas e orar por você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo tempo que nós tivemos aqui, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que tanto transforma a vida das pessoas que a ouvem. Não há como não sermos tocados pelo Teu Espírito quando nós ouvimos a Tua palavra. E nós queremos neste momento, Pai, te agradecer por cada vida, Senhor, que esteve através destes canais da internet, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que essas pessoas possam ser abençoadas, Pai, por aquilo que ouviram. Que possam ser tocadas pelo Teu Espírito, convencidas, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que a sua vida, Senhor, possa ser realmente transformada por aquilo que o Senhor tem de planos para cada uma delas, Pai. Eu sei que os Teus planos são os melhores planos, os Teus propósitos estabelecidos para cada pessoa são os melhores propósitos, Deus. E o Senhor quer nos abençoar. Mas o Senhor espera que nós confiemos nele. Eu sei que o Senhor espera que nós confiemos plenamente em Ti.
porque a nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos, Pai. Não importa os momentos difíceis, as situações de dificuldades pelas quais passemos, nós queremos declarar, Senhor, que nós vamos confiar sempre na Tua provisão e no Teu cuidado, Pai. Que a Tua bênção alcance cada lar, que a Tua bênção, Senhor, alcance cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã e traga paz no coração de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado e eu espero que esta palavra realmente faça diferença na tua vida. Eu espero poder encontrar você aqui na próxima semana. Nós estaremos trazendo uma outra palavra de Deus para a tua vida, palavra que vai edificar a tua vida. Até lá.